bem, você curtiu então Estação Literária, rolando por aqui dentro da programação Lá Vem Elas, o nosso compromisso com mulheres e com toda a sociedade. Você que está aí pela frequência 106.3, ela está aqui com a gente para compartilhar, né, informações sobre esse treinamento que ela aplica para as mulheres, que ela oferece para as mulheres que querem ter então atiçado o seu fogo de vida, e também essas mulheres que buscam, né, estar mais conectada, mais gostosa, né? Como é então o termo que a Grace Kelly vai compartilhar com a gente. Bem-vinda à Rádio Fema, Grace. Muito obrigada. Inclusive, estou muito feliz de estar aqui. Eu me formei na Fema muitos anos atrás. Opa, olha só. Então é uma honra tremenda estar aqui também. Maravilha, me fala um pouco então sobre a tua passagem pela Fema. Então, desde muito pequena, né, até o ensino médio. Olha só. E logo depois fui pra fora do país, voltei, fui de novo e assim vamos. Que legal. Agora eu tô aqui de volta em Santa Rosa a também. Escola Fema, nossa entrevistada também anterior, teve uma passagem pela Escola Fema. Mas se tu tiver tido a oportunidade de conhecer a Fema depois de tantos anos, né, de formada, a Escola Fema cresce de uma forma espetacular, muito grandiosa. E eu te convido a voltar a conhecer a Fema, né, passear, né, os nossos espaços de aprendizagem com a Grace, que já, né, começou falando um pouco da caminhada dela aqui na Fema. Eu quero saber um pouco mais sobre você. Boa tarde, eu sou a Grace Kelly Reginaldo, sou filha de José e da Terezinha também, aqui de Santa Rosa. E tenho 3 irmãos. Então, estive boa parte da minha adolescência, até o começo da minha vida adulta, em Santa Rosa. E logo depois eu fui fazer intercâmbio. Onde? Pro México. Opa! Então, e eu sempre fui, né, já trazendo um pouco do tema, eu sempre fui uma mulher, uma menina, adolescente ali, mais acuada. Então eu não gostava muito de microfone. Lá na infância eu gostava, mas aí depois, com o passar do tempo, eu acabei saindo, né? Então, nesse processo... Retraída, tu diz assim. Exato. Na tua. Exato. E isso tem a ver muito com o autoconhecimento em si. Então, nesse processo de autoconhecimento que começou lá em 2020, foi me reconectar com a minha essência. E por isso o poder pessoal. Porque quando a gente se conecta com o nosso poder pessoal, nós descobrimos que a gente usa de estratégias de sobrevivência. Estratégias a qual faz a gente nos tornarmos mais fechadas, muitas vezes desconfiadas. É como se fosse uma defesa. Exato. Como se fosse uma defesa, né? A gente tá se defendendo de algo, às vezes, sem saber nem do que é, né? Exato. E eu vejo isso muito aqui, do Brasil como um todo, né? Eu diria. Pelo fato de que não confiar, né? Mulheres não confiarem entre mulheres. Opa. E quando você vai pro autoconhecimento e descobre que sim, é possível, tudo muda. Até a partir do momento que tu percebe que você consegue ativar a tua alegria. Mas para isso precisa olhar para dentro. Eu vi, assim, eu confesso, parei pra olhar teu Insta, assim, tem muita coisa interessante ali. Muitas frases, né? Muitas provocações que tu faz lá. Já vou reforçar o endereço aqui para quem já quiser acessar a tua página no Insta, Grace. É Grace Kelly. Grace Kelly, do jeito Reginaldo. Grace Kelly Reginaldo. Você acessa lá e você vai ver, assim, as provocações da Grace. Chamou muita atenção e me trouxe muitas boas reflexões, né? Mas antes ainda, né? Eu quero que tu, antes de chegar, né, nessa parte do serviço que tu presta, auxilia outras mulheres hoje. Você se descobriu, né? Se enriqueceu desse conhecimento e desse autoconhecimento, o colocou em prática e o coloca em prática. Então, você ajuda outras mulheres também nesse sentido. É um serviço de mentoria, não é isso? Exato, mentoria. E, inclusive, em parceria com outras mulheres, a gente vai fazer um evento agora, semana que vem, aqui em Santa Rosa, que se chama Diamantes com Propósito. Opa. Que é um evento que já tá global. E são mulheres que vêm de Juí, Passo Fundo, aqui de Santa Rosa também. Então, é um movimento de troca. Para que a gente possa, então, compartilhar e também falar sobre o autoconhecimento, sobre empreendedorismo, liderança feminina também. Então fala um pouquinho pra gente como é que é essa tua essa tua trajetória até chegar nesse ponto de ter condições de auxiliar outras mulheres nesse processo. Então, comecei no autoconhecimento um pouquinho antes da pandemia, na verdade, foi por término de relacionamento. Opa. Nos quais eu me via muito vazia. Mas eu não conseguia perceber isso, eu só não entendia porque os meus relacionamentos não davam certo. Então, foi nesse processo que eu comecei a terapia. E aí, logo depois da pandemia, eu lá, morando em Florianópolis, eu pensei, gente, eu tô longe da minha família, vou fazer o quê?
vou fazer terapia, né? Então, comecei nesse processo por causa disso. Mas, com o decorrer, eu percebi que eu não conseguia me enxergar. Eu não conseguia me ver genuinamente. Porque o que acontece? A gente escuta muitas vezes, desde a nossa infância, o que nós éramos. Nossa, que menina desastrada. Nossa, você sorri demais. Ah, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes a gente fica repetindo essa história na nossa cabeça. A gente acredita nessas coisas que nos Exato. rotulam, né? E a gente não é nada do que nos falaram. Nós podemos reconstruir a nossa imagem. E é muito isso que eu trabalho com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Então, uma reconstrução de imagem. Eu precisei reconstruir a minha imagem. Precisei me ver diferente. Eu precisei me ver não do que eu escutei ao decorrer da infância, ao decorrer da adolescência, mas sim quem eu era, genuinamente. Exato. Então, a partir do momento que eu me conectei com Deus, com a espiritualidade, aí eu vi a minha verdadeira identidade. Filha de Deus. Olha só. E aí sim, existe ainda uma parte na Bíblia que fala: tudo nos será acrescentado. Ou seja, se você consegue ver a tua identidade e reconhecer a tua identidade como uma pessoa, uma mulher, filha de Deus, você entende que, a partir do momento que qualquer outra pessoa venha te criticar, você consegue ressignificar. Porque não é sobre você. E aí você consegue reconstruir. Não tô dizendo que a gente não vai ter defeito, porque todo mundo tem. Sim. E eu falava disso hoje aqui, né? Para o bate-papo, sempre a gente tem esse momento, essa oportunidade de refletir sobre a vida, né? E se a gente pensar que nós não somos, né, aquilo que dizem que somos. Nós somos o que nós somos. E o que faremos com isso, né? Ao saber quem somos. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente não age para um lugar diferente porque acredita que não consegue. E esse acreditar que não consegue nada mais é uma crença embutida. Se você ressignificar a crença, tu consegue. Então é nesse lugar, não de empoderamento, eu diria apoderamento. Apoderamento do A, de conseguir olhar para tua história, ver significado nela e trazer um servir baseado nisso. E quando eu falo de servir, é trazer para o teu trabalho. Porque a nossa história, ela tem valor. O que a gente passou lá atrás. Acredito que a tua história também, o que fez você ser essa mulher hoje, que consegue se comunicar com tanta facilidade, teve lá atrás uma história a ser mudada. Você provavelmente passou por muitas coisas. E quem tá ouvindo também. Então, é nesse lugar de conseguir ressignificar o que você passou. E não para um olhar de, nossa, eu passei por tudo isso. Sim, passou, mas o que você vai fazer com isso? Até bem pouco tempo, se tu me permite, claro, né, seguir essa tua linha, até bem pouco tempo eu me vitimava bastante. Assim, eu me também vitimava, né? Mas assim, aquela coisa, é porque foi tão sofrido pra mim, né? Meu Deus, tanta coisa passei, né? Tipo, eu acabava colocando todo esse sofrimento, por isso tu tava falando ali, tava passando um filme assim pra mim. Porque, olha, com muita frequência, eu hoje tenho condição, aprendi a fazer isso, a refletir um pouco sobre a minha história, sabe? E não olhar com a pena, a dosinha da Eli pobre, da Eli, né, que passou. Não, gente, tá tudo certo, passei, beleza, tá? Eu passei, ficou lá. Reverencio, respeito, agradeço por tudo isso, mas eu tenho que ir pra frente. Usar isso, tá? Beleza, me fortaleceu, então o que isso pode me ajudar para ir para adiante, né? Exato. Acho que é sobre isso, né? Uau, a gente já voltou com música maravilhosa aqui pra você. A gente, sim, lá vem elas. É o programa que tá rolando na melhor estação, na 106.3, Rádio Fema FM, onde você está sintonizado. Meu querido e minha querida, obrigada por estar com a gente. Um pouco sobre essa questão de ir pra fora, né? Conhecer outras culturas, outro país. Como é que foi isso? Pra mim, desde quando eu era muito, muito pequena, eu sonhava em viajar entre as nuvens. Então, com 18 anos, eu entrei no Rotary. Sim. E aí eu fui pro México. E em torno de um ano lá, e foi a melhor experiência da minha vida. Foi incrível. Conhecer pessoas de todas as partes do mundo. E conseguir compartilhar, né? Compartilhar não só o idioma, como o inglês, o espanhol, mas também compartilhar a história de vida. Então, assim, qualquer pessoa que tenha a possibilidade de ir conhecer uma cultura, mas não só ir e ver os pontos turísticos. A gente fala muito, né, que existe uma diferença entre a pessoa que é viajante
e a pessoa que é turista. Porque o viajante, ele vai conhecer outras culturas e ele realmente se insere na cultura. Ele conversa com as pessoas nativas. Isso faz toda a diferença para a viagem. Porque aí você percebe como que a pessoa vive lá, como que ela pensa. E essa é a diferença, muitas vezes, em N aspectos. Religiosidade, por exemplo. Fora dos países aqui, fora do Brasil, tem outras religiões. E a gente vai conversando e compartilhando para ver as crenças da pessoa. Isso faz toda a diferença. Inclusive no México, Estados Unidos também. Eu fui logo após. Viu? Vou te trazer aqui no Me Leva Radiofema. Ai, sim, nossa. Já tá convidada. Alô, Juliana Meller, nossa querida professora bióloga e trilheira raiz, e uma pessoa que gosta muito de viajar, né? E conhecer. Esse aspecto, falando assim, já me lembrei da Ju, já lembrei de tantas pessoas que também viajam com esse propósito e que tem esse olhar, né? E então tu já é convidada pro Me Leva, tá? Ai, com certeza estarei aqui. Tu passa. O serviço de mentoria que tu presta, como é que ele tá sendo feito hoje, quais são as mulheres, o perfil dessas mulheres que estão te procurando, né? E aí tu já aproveita no final, já faz o teu merchan também, né? Ok. Pro pessoal saber onde te encontrar. Let's go. Let's go. Então, a maioria das mulheres que chegam até mim são mulheres que trabalham muito. Que trabalham muito e muitas vezes se sentem exaustas por não conseguirem cuidar delas. Ou por não ter sido ensinadas, na verdade, né? Porque se a gente for olhar pela questão do próprio feminismo em si, ele traz nesse lugar do trabalho. Mas, quando nós não podemos esquecer da nossa natureza. Quando a gente olha para nossa natureza de que é preciso ter momentos de pausa. Então, na mentoria, a gente trabalha tanto a parte da cura interior, ou seja, da criança. A gente olha lá atrás, porque quando eu falo de poder pessoal, que a maioria das mulheres olham, né? Por exemplo, a Anitta, ou essas mulheres super poderosas, elas olharam antes para a criança interior delas, ou no processo. Começaram lá atrás, fazendo sucesso, mas no processo elas pararam para olhar. Porque é necessário você olhar para tua criança, acolher ela para trazer esse poder pessoal para frente. E logo depois disso a gente olha para o feminino e masculino, que são as polaridades. Então, dentro de nós existem duas energias: energias femininas e energia masculina. Assim, homens também têm as mesmas energias. Só que quando inverte isso no relacionamento, acontece que as mulheres trabalham muito, resolvem tudo sozinha, resolvem os filhos em casa, e os homens, muitas vezes, não têm esse papel, não têm esse espaço e não ajudam em casa. Então, é preciso ter esse equilíbrio e ter esse momento da mulher com ela mesma, porque senão a mulher vai se sentir cada vez mais exausta. E a gente olha também para a questão de dinheiro, abundância, ver a vida com outro olhar, né? Como a gente estava falando antes. Então, trazer essa abundância, de fato, para que ela consiga olhar ao redor dela, nas amizades também, e buscar o próximo nível. Então, quando eu falo de próximo nível, é realmente buscar o próximo passo que ela vai dar na vida dela, para que ela consiga atingir os objetivos e também os sonhos. Então, é muito nesse lugar a parte sistêmica, né, que a gente olha para a vida como um todo, mas principalmente a autoestima. Porque tem uma frase que eu falo muito, a autoestima, ela denomina quanto dinheiro você faz. Se você não tem uma autoestima alta, o teu financeiro também não vai ser alto. E aí, muitas vezes, a gente olha pro dinheiro. E aí, a mulher muito masculina, com a energia masculina lá em cima, ela olha pro resultado, pro financeiro. Mas ela escolhe de olhar, na verdade, ela nem muitas vezes percebe que ela precisa olhar pra cura do feminino dela. Porque ela acha que é bobagem. Ela acha que é só botar uma saia, botar um vestido e pronto, tô feminina. E na verdade, não. Tem nada, não é só isso, né? Exato. Tem alguma coisa a ver, mas não é a base. Isso aí é só o detalhe, é o acessório. É olhar pro feminino e não pra feminilidade. A feminilidade é o acessório. O feminino é você olhar pra cura. É olhar pra dentro e curar os traumas que você tem com a tua mãe. Porque a gente carrega não só a cor do cabelo, a gente não só carrega não é característica a pele, física, né? A gente carrega traumas de até 7 gerações. E é nesse lugar que é cura mesmo, olhar pro fundo do que você tá carregando para que você se veja diferente. Eu atendo muitas mulheres que se cobram demais. E que se cobram muito para que elas conseguirem atingir os objetivos delas. Mas quando você se acolhe e entende que é harmônico, entende que é filha de Deus, entende que, ok, as coisas vão acontecer, mas eu preciso mudar a minha autoimagem, a forma que eu me vejo. Eu preciso curar os meus traumas com a minha mãe.
Porque provavelmente todas as mulheres... Sabe aquela frase típica da maioria das mulheres que fala: eu não quero ser igual à minha mãe? Sim. Esquece o não, ela vai ser. Olha só. Enquanto ela não cura isso. Se ela curar e olhar pra mãe dela como uma mulher que deu o melhor que ela pôde... Ofereceu o que tinha. Exato. E fez o que ela conseguiu... Aí sim, ela vai estar pronta pra ter um relacionamento saudável. Porque a mãe, ela traz o relacionamento. Se eu não me dou bem com a minha mãe, se eu não reverencio a história da minha mãe, eu não vou ter relacionamentos saudáveis. Na vida, nas amizades, em tudo. E o pai é trabalho. Então, se eu não reverencio a história do meu pai, se eu olho pro meu pai e o julgo, eu vou atrair homens igual ao meu pai, ou homens com vícios, e eu vou ainda ser muito rígida no trabalho, não vou conseguir fazer dinheiro, ou o dinheiro vai vir e não vai ficar. Então é nesse lugar. Que maravilha, que reflexão. Você está ouvindo então aqui essa queridona, topou estar aqui com a gente, contribuindo, enriquecendo o nosso conteúdo, a Grace Kelly. A escolha do teu nome tem a ver com a Grace Kelly, famosíssima. Na verdade, sim. A princesa de Mônaco. Sim, a minha irmã, ela escolheu. Eu ia perguntar isso no início do programa, mas aí agora me veio assim, sério? Sério? Ela escolheu esse nome por causa da princesa. Que show! Então, aqui, ó, essa princesa aqui com a gente, falando sobre autoestima, poder pessoal e relacionamentos. Ela oferece treinamento para ativar nas mulheres o fogo de vida e se tornar, então, para que as mulheres se tornem poderosas, conectadas e, por que não, gostosas, né? Mentoria Oasis, é isso? O evento é um evento ou é assim, o jargão do teu negócio? Mentoria Oasis. A Mentoria Oasis é a mentoria em grupo que vai lançar agora em março. Então, é o evento, então, que a gente falou no início do programa? Não, o evento, ele é um evento colaborativo com outras mulheres e a gente vai fazer agora dia 20. É aberto ao público, não? Sim, é aberto ao público. Como é que é a participação? Para as mulheres. Para participação, é só mandar lá no meu Instagram. Inclusive, Diamantes com Propósito, que é o nome do evento que vai acontecer lá no Instagram também. Pra participar. Então é R$75 o ingresso, né? Mais 1 quilo de alimento, que vai ser doado também. Maravilha, viés humanitário, gente, isso é fantástico, né? Sempre que a gente pode, me identifica, porque aqui na FEMA a gente também, a FEMA tem esse olhar muito humano, né? Sempre que faz um movimento, um evento, lembrar daquelas pessoas que precisam de ajuda, né? E é isso. E qual, te deixo à vontade agora, Grace, porque a gente já tá indo pra finaleira, 13h44. Te deixo à vontade para fazer os convites, então, para esses eventos que você, então, está participando e que as mulheres podem, então, também participar. Por favor, fica à vontade. Perfeito, então. A mentoria em grupo é a mentoria Oasis feminino, como eu tava falando aqui. De realmente olhar pro teu ser, olhar pra tua história, de onde você veio, né? Relacionado também a pai, a mãe. E quem é você? Quem é você genuinamente e não do que te falaram. É nesse lugar pra resgatar você que quer fogo de vida, poder pessoal, alegria e de fato conseguir trazer pra tua vida o melhor. Para que você consiga atingir os teus objetivos. E mais ainda, para que você se sinta maravilhosa e gostosa. E gostosa não só do corpo, mas também da alma. Para que você consiga trazer isso. E o evento, inclusive, o Diamantes com Propósito, é agora dia 20. Então, só me mandar lá no Instagram, Grace Kelly Reginaldo. Grace, como fala, né? O Kelly com 2 L's e Y. Então, nos vemos lá. Maravilha, obrigada, minha querida. Obrigada por estar aqui. Com a melhor estação. A rádio que é top. FEMA FM. We were good, we were gold.